Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 12 de dezembro de 2023, são 19 horas. Em setembro deste ano, em delação, Mauro Cid revelou que Bolsonaro consultou militares sobre possível golpe. Segundo o relato de Cid, o então almirante ministro da Marinha, Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente da República. Em depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência de Bolsonaro, afirmou que o então presidente discutiu com comandantes das Forças Armadas a possibilidade de um golpe de Estado. E ele deu essa informação no dia 21 de setembro, conforme informações do jornal o Globo naquele dia. Bom, o fato é o seguinte: alguns meses depois, em novembro, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, deu uma entrevista à revista Veja e uma declaração para lá de polêmica. Delação de Cid só tem narrativas e é fraca, disse então o subprocurador. Naquela oportunidade, o subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos disse considerar que a delação do tenente-coronel Mauro Cid era fraca e continha apenas narrativas do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é coordenador, esse Carlos Frederico dos Santos ainda é coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República. Essa fala do subprocurador foi providencial. Ela falou sobre a fragilidade de delação de Cid e animou a defesa de Bolsonaro. As declarações do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, colocando em dúvida a consistência da delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deu novo ânimo ao entorno do ex-presidente. Na época, isso foi o que gerou essa declaração irresponsável desse subprocurador. Mas quem é Carlos Frederico dos Santos? Aqui no site do MPF você pode saber quem ele é. PGR designa subprocuradores para atuar na Corte Especial do STJ e coordenar a Câmara de Controle da Atividade Policial e Sistema Prisional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, designou o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico dos Santos, para atuar perante a Corte Especial do STJ. Carlos Frederico também foi designado para substituir o PGR na ausência ou impedimento de seus substitutos naturais. A Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet. Em outra portaria, Aras designou o Subprocurador-Geral da República para exercer a titularidade do 18º ofício. Muito bem, o Carlos Frederico é um homem de Augusto Aras. Quem é Augusto Aras? Augusto Aras é o Procurador-Geral da República nomeado por Jair Bolsonaro e que passou 4 anos engavetando toda e qualquer ação contra ele. Na tarde desta terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do caso envolvendo Jair Bolsonaro, sobretudo essa delação em questão, deu uma entrevista à Folha de São Paulo e, a certa altura da entrevista, ele dá informações extremamente importantes.
Nessa entrevista, Alexandre de Moraes reiterou o seu apoio à delação do tenente-coronel Mauro Cid, relativizada pelo tal subprocurador nomeado por Aras. A delação de Mauro Cid, fechada pela Polícia Federal, foi vista pelo ministro do STF, relator do caso, como extremamente importante, mas não é só. Ele diz algumas coisas muito importantes. Antes é preciso lembrar que Carlos Frederico dos Santos é coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e responsável pelas denúncias do 8/1 de que a peça é fraca, ele diz. Bem, o Carlos Frederico, como se sabe, foi nomeado para esse cargo pelo Augusto Aras. Abre aspas, do Moraes. A PF realizou a delação, os requisitos legais todos estavam presentes, eu mesmo determinei que o meu juiz instrutor fizesse audiência para saber da voluntariedade do delator em realmente realizar aquela delação. A audiência foi gravada para garantir que ele não estava sendo pressionado e a partir daí ele vem apresentando as provas, como se faz em toda delação, disse Alexandre de Moraes. Eu vou repetir. A audiência foi gravada para garantir que Mauro Cid não estava sendo pressionado e a partir daí ele vem apresentando as provas. E aí ele comenta a fala do tal subprocurador, o Alexandre de Moraes. O doutor Carlos Frederico disse isso num primeiro momento, depois disse que lhe competia procurar provas que corroborassem a delação. A delação é válida, o delator tem obrigação legal de apontar provas que confirmem a delação, sob pena de não ter efeito nenhum. E se o delator não apontar provas, se não comprovar aquilo que disse, a sua delação não terá efetividade. O Ministério Público já pediu uma série de diligências para reforçar o que vem escrito na delação e acredito que, em pouco tempo, esse inquérito já esteja concluído. Então, minha amiga, meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: acredito que em pouco tempo esse inquérito já esteja concluído. Questionado se o ruído se deveu ao fato de a delação ter sido fechada pela Polícia Federal e não pelo Ministério Público, o Alexandre de Moraes diz que não tem razão nenhuma para essa conversa toda, por uma simples razão, porque o Mauro Cid apresentou provas do que disse e a possibilidade de as polícias fecharem delações já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Então aí você acaba de ler comigo a frase do Alexandre de Moraes que em pouco tempo será feita a denúncia contra Jair Bolsonaro. Em pouco tempo essa denúncia vai ser feita e, na verdade, o que se diz por aí é que talvez esse ano, mas o mais provável é que em janeiro essa delação produza uma denúncia da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República. Isso vai ter que ser feito, vai depender da data da posse do Paulo Gonet, que acaba de ser indicado pelo Lula para a Procuradoria-Geral da República. Então, realmente, antes da sabatina de amanhã, do Flávio Dino e do Paulo Gonet, não dá para fazer nada. E depois vamos ter que ver para quando vai ficar a posse do Paulo Gonet, porque o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não querem fazer a denúncia ao Ministério Público enquanto o novo procurador não assumir. É só isso o que falta. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.